94 Kiren Saga Capítulo 337 Fuga Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Alaric foi acordado de sua cabana e arrastado por seus homens para fora. Uma crise aconteceu. Príncipe, você precisa vir. Que barulho é esse? O Nord, Goldblood, ele se libertou. Impossível. Não foi possível. O Nord estava finalmente morrendo após 2 meses de expectativa. Quase desistiram e agora? Ele se libertou. Você o capturou? Não. Príncipe, algo terrível aconteceu. O homem levou Alaric ao local onde os guerreiros renegados estavam reunidos. Era um buraco aberto na montanha que levava a uma caverna. Essa caverna levava a um dos Briareart Groves. Assim que Alaric alcançou a caverna interna, mais pessoas se reuniram e muitos gritos foram ouvidos. O que Alaric viu o deixou quase louco de raiva. Como no mundo? Por quê? Crianças, elas estavam deitadas no chão em poços de seu próprio sangue. Eles faziam parte de sua tribo e ele conhecia alguns deles pelo nome. Eram todas as crianças com quem Grosh brinca. Assim que seu irmão passou por sua cabeça, Alaric começou a procurar por Grosh. Ei, alguém viu Grosh? Onde está meu irmão? Alaric olhou e entrou em Briareart Grove. Deuses! Ele viu todas as árvores do bosque carbonizadas como o que aconteceu com as mudas há algum tempo. Ainda assim, o verdadeiro choque ainda estava por vir. Na maior Briareart Tree onde o Nord estava preso, havia uma grande coisa esperando por ele descansando na árvore. Alaric sendo congelado em seu lugar. Ele não queria dar uma olhada ou desviar o olhar. Não queria se aproximar ou ir mais longe. Ele estava apenas congelado. Ele viu algo que sua cabeça não conseguia aceitar. Ele não entendeu, embora fosse claro para ele como a luz do dia. Choque. Descrença. Negação. Não. Ele balançou sua cabeça. Não era assim que deveria acontecer. Não é nada disso. Grosh. Por favor, não. Seu irmão que o protegeu por anos e eles ficaram juntos em muitas batalhas contra Nords e Reachman estava deitado ali com a cabeça e o corpo separados. John quis dizer que o corpo ficaria visível e a cabeça presa na árvore. Alaric continuou olhando para a cena com raiva crescendo dentro dele. Ele estava prestes a gritar e se enfurecer, mas alguém veio correndo. Nós o encontramos. Encontramos o Nord. Um menino Forsworn veio correndo. Vá até lá e capture-o. Alaric gritou com os olhos vermelhos. Ele não desceu, príncipe. Ele subiu a montanha. Alaric e os renegados ficaram surpresos por um segundo. Todos sabiam o que havia no alto da montanha. Alaric empurrou tudo para trás de sua cabeça e gritou. Vá atrás dele. Quebre seus membros e não o deixe morrer ainda. Vá. Alaric gritou para os homens atrás dele e caminhou até o corpo de Grosh deitando e colocando a cabeça onde deveria estar. Ele manchou a mão com o sangue do irmão e marcou no rosto. Quem o matar será morto. Aquele Nord é meu. Desde o momento em que saiu da caverna, John sentiu o cheiro do ar fresco do qual foi privado por 2 meses. Ser forçado a viver no buraco infernal de Briareart Grove naquela época o fez esquecer como o mundo cheirava tão bem. Afinal, Briareart Grove estava cheio de cadáveres. John sabia onde ele estava. De acordo com Shadow, ele estava a sudeste de Reach, não muito longe de Orodan. O lugar em que ele estava era conhecido como Reduto do Vale Perdido, uma velha ruína cheia de selvagens renegados. O lugar também era um dos melhores locais do jogo. John olhou em volta e certificou-se de que não foi visto. Para sua sorte, ele encontrou um Forsworn adormecido estacionado na caverna com algumas flechas com ele. John acabou com o cara cortando sua cabeça com ganância. Ele jogou o cadáver de volta na caverna e trocou os trapos com ele por alguns dos equipamentos icônicos de pele e osso dos renegados. Não havia como ele descer a montanha, pois ele será encontrado imediatamente ao seu lado. Pelo menos o disfarce que ele tem pode apoiá-lo um pouco se ele subisse a partir daí soubesse a saída. A estrada subindo a colina não foi difícil. Ainda era de manhã cedo e John estava com um humor difícil de descrever.
Era seu aniversário e ele estava se libertando após 2 meses de humilhação e prisão. Ele estava feliz por finalmente estar livre e estava de mau humor, pois mal resistia ao desejo de matar todos os renegados que via. Até a subida da montanha, John sabia que encontraria uma grande cachoeira com grande parte das ruínas. Lá em cima, havia uma parede nordicode que ele já sabia do que se tratava, pois Shadow memorizou seu conteúdo para John. Ainda assim, houve algum tipo de festa ao redor do ódio ao Nokumi. John sabia o que esperar quando chegou lá em cima. A Gravens. Ele se esgueirou silenciosamente até ver que as 3 bruxas que sobreviveram à luta com ela estavam ocupadas criando um guerreiro Briarearte às pressas. Parece que eles estão trabalhando em um ritual complicado. Coração de espinho. Ossos selvagens. Em vida, renegados. Levanta-te da morte, sangue do nosso sangue. As bruxas continuaram cantando. John já viu esse ritual algumas vezes no bosque, então ele estava familiarizado com toda aquela magia negra. Por isso, ele continuou esperando até que chegasse o momento crucial. Uma vez que as bruxas estavam prestes a colocar a semente Briarearte no guerreiro morto, John transformou ganância em um arco e usou uma flecha para atirar na mão que segurava a semente Briarearte. Gar! A bruxa gritou. Mas John não lhe deu chance de fazer uma cena. No segundo seguinte, ele atirou 3 flechas na cabeça dela. As outras 2 bruxas estavam ocupadas tentando cobrir sua irmã e John usou isso para se esgueirar o mais rápido possível e assassinar uma das bruxas. O segundo estava prestes a atacar John, mas ele pegou o terceiro águia como refém imediatamente. Ficar. Ele disse. Maldições. Maldições sobre você. A bruxa livre parecia estar recuando, então John chutou sua irmã em direção a ela e a estocou com ganância, na forma de uma lança. As 2 bruxas lutaram um pouco, mas John transformou ganância, que estava esfaqueando-as e as obliterou por dentro. Um sorriso apareceu no rosto de John quando ele interrompeu o ritual com sucesso. Ele finalmente matou aquelas 3 bruxas irritantes que o torturaram muito no último mês. Ele olhou em volta e destruiu alguns totens do mal. Em seguida, reuniu alguns ingredientes alquímicos que são fáceis de preservar e buscar dinheiro em uma bolsa que encontrou. Ao terminar, começou a fazer uma grande fogueira no final do caminho até o cume. Alaric finalmente alcançou John apenas para encontrar John esperando por ele perto da cachoeira no cume. Este cume era conhecido como Bardleap Summit, um lugar onde apenas as almas mais corajosas entrariam. John ficou sozinho no final do caminho com uma fogueira na frente dela enfrentando Alaric e sua horda. Ele parecia estar se preparando para algo grande. Alaric olhou para ele com raiva. Nord, eu vou te matar pelo que você fez. Alaric deu um passo à frente mirando Bloodskull em seu dono. John sorriu desdenhosamente e pegou algo do chão. Eram as 3 cabeças decepadas dos Agravens. Não. Não pode ser. Ele matou o resto das matronas. Os renegados ficaram furiosos com John e todos apontaram suas armas para ele. Infelizmente, ninguém pode machucá-lo agora, pois seu plano já estava completo. Ele apenas jogou as cabeças do corvo no fogo junto com alguns outros ingredientes preparados. O fogo à sua frente ficou verde e alguns ruídos estranhos surgiram como se as bruxas ainda estivessem gritando. Este foi um tipo de Edge de magia que John aprendeu observando as bruxas nos últimos meses. Algo que não precisava de mágica, mas sim de um sacrifício. Quando os sons de gritos começaram a diminuir, 3 pontos no chão se formaram e se expandiram como portais. Deles, 3 criaturas imundas saíram. As criaturas eram grandes humanoides com cabeças e pernas de corvo com grandes asas negras nas costas e foices nas mãos. Eles pareciam uma forma muito avançada dos Agravens, mas apenas John sabia o que eram. Eles são chamados de Urites of Crons e vêm do reino dédrico de Evergloam, o reino de Nocturnal em Oblivion. Assim que essas criaturas apareceram, os Reashmen congelaram em seus lugares. Algo tão desconhecido pode trazer confusão, independentemente da situação. John, por outro lado, afastou-se com passos leves. Ele pode ter convocado os Surites of Crows, mas não tem poder sobre eles.
Essas criaturas foram soltas, o que significa que ele será atacado se for notado. Grace com certeza, as criaturas que ele convocou são poderosas e não o desapontaram. Eles gritaram violentamente e correram para o primeiro alvo que viram, o renegado. Livre-se deles. Eu quero rasgá-lo. Alaric ainda estava enfurecido e reuniu seus homens nas criaturas da Edric. Uma luta começou no caminho estreito e os Surites Oficros provaram ser muito difíceis. Os guerreiros Briareart estavam todos estacionados longe daqui e não havia tempo. Ninguém sabia o que João estava planejando a seguir. Alaric estava lutando desesperadamente contra as criaturas que João convocou e parecia desesperado. Príncipe, lá de cima não tem como descer. O norte não vai a lugar nenhum. Um homem disse. Não. Há um caminho para baixo. O salto. Isso é impossível. Droga. Vamos ganhar tempo para você, príncipe. O homem entendeu de que salto Alaric estava falando. Bardleap Summit é um lugar alto nas montanhas Gerral e um lugar onde um rio desce em uma cachoeira. À beira da cachoeira, havia uma passarela com vista para todo o trecho. Pode-se dizer que é um lugar muito alto e íngreme que a passarela estava. Agora, João estava parado na borda da passarela e alguém chegou atrás dele. João mal olhou com meio olho antes de olhar para a frente novamente. Seu assassino filho da puta. Eu não vou deixar você morrer senão por minhas mãos. Alaric falou com João com ódio. Até agora, você não está fazendo um muito bom trabalho. João zombou. Mesmo se você sobreviver ao salto, você não irá muito longe. Vamos arrastá-lo de volta e vou torturá-lo até a morte. Juro pelo nome de meu avô, o rei Madanashi, que você não vai fugir de mim. Alaric segurou Bloodskull e apontou para João. Madanashi? Certo. Eles chamam você de príncipe. João sorriu vividamente. Ele conhecia o rei Hags, Madanashi. Ele juntou muitos pontos agora. Eu irei para você, águia de sangue. João deixou Alaric com essas palavras. Não ouse saltar. Alaric estava tentando desesperadamente colocar as mãos em João. João olhou para Alaric com desdém. Cadela. Dari é meu sobrenome. E eu vou. João chegou ao final da passarela e se deixou cair. Não. Alaric correu em direção a João apenas para vê-lo cair, mas não por muito tempo. De repente, Grid expandiu o corpo de João e fez um wingsuit. João deslizou para fora do acampamento Forsworn até o rio Cat. Kirin Saga capítulo 338. Boas novas, más notícias. Tio Winterolin ainda estava atordoada com o que aconteceu ontem. Ela conheceu alguém, ou algo, que ela nunca sonhou em conhecer antes. Isso era obviamente Gullion. Uma parte do culto de Kine, que é conhecido como Guardiões do Bosque, e residia em Kennesgrove, tinha contos sobre um ser lendário semelhante a Deus que vive no santuário Elder Gullion que apareceu na história apenas uma ou duas vezes, mas os contos ainda estão lá. Conhecido por ter alguns poderes divinos, esse ser sempre foi associado ao Ken e o santuário sempre foi tratado como um lugar sagrado. A origem do nome Elder Gullion era desconhecida, mas pensar que o espírito da própria árvore se chamava Gullion. Bem, Alina ficou petrificada quando conheceu Gullion. Ela desmaiou e acordou enquanto era atendida pela própria Gullion. Gullion era um ser muito bonito com grandes olhos verdes e cabelos castanhos cercado por uma aura mística que não pode pertencer a um mortal. Sua aparência pequena e olhos arregalados curiosos não refletiam sua verdadeira idade de ser o ser mais velho conhecido em Tariel. Foi uma experiência traumática em muitos aspectos. Alina sempre foi uma fangirl dos espíritos de Nirn e sonhou que um dia poderia se encontrar com uma dessas fadas. Ainda assim, a ideia de que a árvore mais antiga da Terra era na verdade uma fada fez Alina questionar a existência do universo e o significado da vida. Ainda assim, a reunião não foi tão ruim assim. Alina se beneficiou muito simplesmente conversando com Gullion. De todas as coisas no mundo, Gullion sabia sobre João e garantiu a Alina que ele está vivo. Mas ainda,
Ela explicou a situação de Jolanar para Alina e disse a ela que a Twilight Rose está cuidando de John e Jolanar. O Twilight Rose é, claro, o da Edric Prince Azura. Alina mal podia esperar para voar de volta para a Loctura e espalhar a notícia em Winterhold. Mas ela recuperou sua sanidade e começou a pensar em como recuperar John e Jolanar de forma decisiva. Infelizmente, Gleon não pôde interferir no trabalho de John e começou a explicar o significado dos trabalhos para Alina. Ela ficou bastante chocada quando soube que John carregava tal fardo sozinho sem contar a ninguém. Ela sabia sobre John enfrentando um problema com algum Dedrick Prince e ele disse que iria resolvê-lo, mas para isso ser Azura de todos os Daedra. Foi chocante. Pode-se argumentar que Azura é um dos melhores cães em Oblivion. Apesar de sua imagem benevolente e ofender tal Daedra pode piorar o relacionamento entre o Winterhold e a grande população de elfos negros que adoram Azura. Não é de admirar que John tenha mantido o assunto debaixo dos tapetes. Preocupar-se com ele é inútil. Ele já está recuperando seu poder e planejando se vingar de seus inimigos. Se você quiser ir até ele, eu o ajudarei. Foi o que Gleon disse. Aparentemente, Gleon gostou tanto de John quanto de Alina e ela mencionou algo sobre Nefertiti também ser uma raça semelhante à dela. Alina não conseguia entender a maneira como Gleon falava, mas ela não podia deixar de se preocupar com John e sentir falta dele. Ela queria estar com ele, não importa o custo. Você não precisa se preocupar, ancião Gleon. Eu conheço bem John e vou encontrar uma maneira de alcançá-lo, disse Alina. Não com esses seus olhos. Você não sente vontade de perder o controle sobre o poder que você tem. Gleon jogou uma bomba na cabeça de Alina. Alina ficou chocada e não conseguiu reunir uma palavra para responder. Ao contrário de sua expectativa, Gleon ofereceu ajuda. A bugiganga que o garoto fez para você é bastante útil, mas você está ficando mais poderoso. Eu posso ajudar. Por favor. Alina estava desesperada por ajuda. Era verdade, seus olhos ficaram mais fortes e a máscara Firikeper mal estava suprimindo seus poderes oculares. Seu olho pode ficar fora de controle e acidentalmente matar alguém, era assim que seus olhos eram fortes. Muito bem. Gleon flutuou no ar e voou para o corpo dela, que é árvore. Em seguida, pegou uma folha e um galho. Cuidadoso. Alina ficou confusa ao ver alguém quebrar o próprio corpo. Aqui está. Como é isso? Gleon ofereceu a folha para Alina. A barra N. Porque estou pensando em Almid. O que é aquilo? O que você acha que é, boba? Uma folha. Isso não é estranho? Deixar seu cabelo. Quero dizer, folhas comidas. Por que isso? Acontece o tempo todo. Ah, sim. Vejo que você é uma árvore afinal. Uma pessoa e uma árvore. Porque isso soa estranho de repente. Foi demais para o cérebro de Alina. Estresse, choque e agora confusão. Foi exaustivo. O que esta folha fará? Ela perguntou. Você estará carregando minha presença em você e isso será o suficiente para torná-lo poderoso o suficiente para parar a bênção do Drão e haver. Verdadeiramente. Alina não podia acreditar que ela estava se livrando da maldição em seus olhos, embora Gleon apenas chamasse isso de bênção. Era verdade, se uma bênção é muito poderosa, então é uma maldição. É verdade. Você pode finalmente se livrar da venda. Alina ficou emocionada ao ouvir a notícia e concordou imediatamente. Depois que ela comeu folha, as mudanças começaram a acontecer. Ela sentiu uma forte onda de energia em seu centro de energia. Sentou-se e começou a circular sua energia para consumi-la. Suas pupilas que foram fixadas em uma forma de fenda vertical voltaram a ser pupilas redondas normais. Gleon continuou observando o que Alina estava fazendo maravilhado e percebeu que a folha que ela deu a Alina estava sendo consumida rapidamente. Ao fazer isso, a pele de Alina ficou vermelha e normal algumas vezes no espaço de algumas horas até que ela abriu os olhos novamente. Ela ficou perplexa com o sentimento. Uma folha do Elder Gleon disparou seu nível para nível 7, estágio Jade Skin. Esta foi realmente uma colheita inesperada. Ela não tinha certeza sobre seus olhos, mas pular alguns níveis em um dia é algo raro.
Assim que ela abriu os olhos, ela teve que aguentar uma hora de Glean falando sobre várias coisas. No final, Glean ofereceu o galho que pegou com a folha. Era um galho reto e grande o suficiente para fazer uma bengala, mas é um galho da própria Elder Glean. Este não era um ramo comum. Se o palpite de Aline estiver correto, este galho pode quebrar as melhores espadas de Elufur. Afinal, o Elder Glean é uma existência mais antiga do que qualquer metal em Nir. Era impossível prejudicá-lo por meios normais. Para que serve este ramo? Aline perguntou. É um galho? O que vocês, mortais, fazem com os galhos? Perguntou Glean. Não faço ideia. Acho que um arco pode ser uma boa escolha. Ah, entendo. Você não é o único criativo. Tudo bem, leve para o menino e ele terá uma ideia do que fazer com isso. Diga a ele que é um presente. Para João. Tudo bem. Aline agradeceu 1000 vezes a Glean e saiu do santuário segurando o galho e a máscara Firikeper em suas mãos como uma criança saindo de uma loja de brinquedos. Assim que Loquitura viu, ele pousou, mas continuou olhando para ela com hesitação. Foi a primeira vez que ele viu seu dono nos olhos, então o grifo ainda estava tentando amarrar seu cérebro de pássaro em torno da situação. Alina decidiu transformar a máscara do Guardião do Fogo na coroa da Fúria da Tempestade. Ele ainda pode amplificar muito seus poderes mágicos e oculares. Subindo nas costas de Loquitur, ela voou de volta para o Winterhold. Tudo isso aconteceu ontem e ela pode aceitar com a mente aberta. Ela chegou tarde em Winterhold e foi para a cama porque ninguém estava acordado quando ela voltou para casa. Mas quando ela acordou, por que diabos havia um pequeno Glean dormindo ao lado dela? Entre os fortes Reach e Falkreath, caverna oculta do clã Osso Negro, gritos e lamentos ecoaram enquanto sangue e tripas se derramavam no chão. Muitos homens estavam segurando seus escudos tentando proteger os outros atrás deles que controlavam os mortos-vivos. O clã Blackbone estava sendo invadido e seus homens estavam sendo massacrados. Ninguém no clã Blackbone jamais poderia pensar que sua família, que durou milhares de anos e prosperou no final dos 200 anos, enfrentaria a aniquilação neste dia. Suas defesas desmoronaram e sua caverna ancestral foi sitiada. As mulheres e crianças conseguiram fugir do fundo da caverna e os homens tiveram que ganhar tempo para escapar. Desde que o caos começou no Reach, 3 meses atrás, aqueles malditos Firemanes apareceram para procurar seu parente, João Dari. Ainda assim, nem nos sonhos mais loucos de ninguém eles poderiam imaginar uma infame Firemane batendo em sua porta sem ao menos fazer perguntas. Era ela. A pior assassina viva entre os clãs. Ah, Blood Hilda. O que trouxe esse pesadelo aqui? Hilda era famosa por sua sede de sangue. Ela matou muitas pessoas após os eventos da perseguição que os clãs de Skirin cooperaram com os Talmor depois dela. Sua vingança foi sangrenta e ela atingiu o mar com sangue por 5 anos até que os próprios Firemanes tiveram que acabar com isso. Após esses eventos, foi dito que ela largou seu machado e se estabeleceu em algum lugar no fim do mundo. Mas aqui está ela, tão sangrenta quanto 12 anos atrás e com seu machado de batalha na mão e sua infame tripulação que fez um juramento de sangue para servir a ela e sua família em suas costas. Ela era tão famosa. A única razão pela qual eles podem pensar que ela viria atrás deles foi por causa do ataque que eles iniciaram no Firemanes com Blood Sails mais de 1 ano atrás. Foi João Dari quem conseguiu sabotar seus planos naquela época. Então era natural que eles quisessem vingança e por isso foram visitados pelos Firemanes. Rolf Blackburn. Você sabe por que estou aqui? Hilda falou e sua voz ecoou. Um homem idoso vestindo armadura deu um passo à frente das fileiras dos defensores e a escaramuça foi interrompida. Maldita Hilda! Eu sei por que você está aqui. Não temos o menino Firemane. Deixe-nos, maldito seja. O homem respondeu. Se você não o tem, então você sabe onde ele está. Porque em Nirn você mobilizou seus membros do clã no dia em que ele desapareceu. Você está nessa conspiração. Quem está atrás disso? Seu monte de ossos velhos. Hilda tinha seu próprio cenário em sua cabeça. Nós não emboscamos o garoto.
Nós nem temos negócios com ele. Pergunte aos renegados. Nós só nos mudamos porque eles se mudaram. O Fosso Negro estava desesperado. Ele sabia o resultado da luta. Não me faça pegar você, Blackburn. Diga isso ou eu vou mandar todos vocês aqui para Oblivion. Lord Mulagbal como minha testemunha. Eu nem sabia de nada. Rolf jurou em nome de Deus. Afinal, o clã Blackburn era um Daedra adorando um clã oculto. Muito parecido com cultos, mas menos prejudiciais por causa dos laços de sangue que os unem. Eu não me importo com seu Daedra. Jure para mim pela vida de seu filho. Quando ela disse isso, a equipe de Hilda arrastou um guerreiro na casa dos A30 bem ao lado de Hilda. Era o filho de Rolf, Jor. Ele estava acompanhando as mulheres e crianças que escaparam do cerco. Não. O rosto de Rolf ficou pálido sem tentar pensar no que aconteceu com os homens de seu clã que escaparam. Desculpe. Desculpe, pai. Fui capturado. O resto escapou. Seus bombeiros imundos. Erguendo a espada, Rolf não se importou mais e correu em direção a Hilda. Ela estalou a língua e jogou Jor longe para enfrentar Rolf. Apenas 3 trocas foram suficientes para matar o velho idiota. Hilda estava deprimida porque não encontrou nenhuma pista dos Blackburns. Última chance. Quem souber de alguma coisa salvará seu clã condenado. Hilda disse olhando para os ossos negros. O sangue dos Blackburns estava fervendo quando seu patriarca morreu. Eles não resistiram à vergonha e levantaram suas armas um a um. Para o patriarca. Salve Jor. Mate aquela maldita mulher. Todos atacaram Hilda e sua tripulação ao mesmo tempo. Maldito. Hilda sabia que agora estava lutando contra uma fera encurralada e se preparou para uma luta difícil. Mas de repente, uma corrente de fogo veio por trás deles e pousou nos Blackburns queimando-os de uma só vez. Gritos e gritos encheram o lugar enquanto os homens eram queimados até as cinzas e os que sobreviveram corriam para salvar suas vidas. Hilda olhou para trás para ver um homem grande com capa preta e capuz com uma espada flamejante parado atrás de sua tripulação. Nos deixe. Com uma palavra daquele homem, o corvo de Hilda se dispersou em poucos segundos. Hilda, vá para casa. Você está apenas matando pessoas. O homem falou. O rosto de Hilda endureceu e ela balançou a cabeça. Você não pode ficar aqui. Você acabou de dar à luz há alguns meses. Thor e Doom precisam de você. Eu não sou. Ela queria dizer algo, mas parou. Seu coração finalmente encontrou a felicidade e ela não pode desistir tão facilmente. Jonrad, não posso. A besta sangrenta de um tempo atrás se transformou em uma mulher mansa na frente de seu marido. Jonrad balançou a cabeça com um suspiro. Você não pode fazer nada disso. Você está apenas começando brigas, não procurando pistas. Deixe Tyriel cuidarmos disso. Já temos uma pista. E realmente. Sim. Mercadores nos deram uma dica. Um homem grande foi visto pulando de um cume habitado por Forsworn em um rio. Eles dizem que ele voou um pouco antes de pousar no rio, forçando um deles a descer de um cavalo e levando-o para o fundo da campina. Você sabe quem adora pular de lugares altos, não é? É Jonhild, Hilda. Nosso filho está bem e está pulando montanhas. Jonrad sorriu enquanto puxava Hilda para seu abraço e beijava sua cabeça. Ela chorou um pouco, mas ouviu e caminhou com ele para fora da caverna Blackburn. Ainda assim, eles cometeram um único erro. Um muito grande. Eles não procuraram por sobreviventes e com certeza, havia um. Jor, filho de Rolf Blackburn, estava escondido sob os escombros atrás de alguns cadáveres. Kirin Saga capítulo 339 Visitante indesejado Tio Winterhold. Ela caminhou até a grande mansão do outro lado da rua, mas ninguém a reconheceu imediatamente. Muitas coisas são muito diferentes sobre ela agora. Ela é determinada em vez de sombria, ela é confiante em vez de hesitante e não esconde mais o rosto. Aline estava cheia de vida e poder. Ali. Seus olhos. Assim que Bijona viu Alina, ela escondeu o rosto com as palmas das mãos, sabendo o dano que pode ser causado por um olhar dos olhos de Alina. Alina sorriu e afastou o braço de Bijorna. Os dois se encararam e Bijorna engasgou.
Você. Seus olhos estão bem? Não há deuses. É verdade, não preciso mais esconder meus olhos. Alina disse sorrindo. Meu Deus. Vem cá. Você é tão linda. Senti falta dessa cara. Bijona puxou Alina para um abraço e a convidou para entrar. Svidi veio e cumprimentou Alina, que ela não reconheceu de imediato. Ulfur. Como ele está? Ele ainda não quer sair? Aline perguntou. Ele está bêbado. Jona, Svidi, preciso dele de pé em 1 hora. Estamos realizando uma reunião na sede com os chefes. Temos uma atualização sobre João e precisamos planejar. Cansei de ficar sentado esperando. Sério, Alina? Você o encontrou? Não, mas tem uma liderança sólida. O Ulfur controla a maior parte da força e preciso que ele entre em ação comigo. Vamos pegar João de qualquer maneira. Nós temos 1 hora. Tudo bem, eu dou um jeito. Bijona disse e entrou correndo. Alina estava disposta a agir, independentemente das consequências. Os anciãos dos clãs Fireman e Moonblade disseram a ela para ficar parada e ser paciente, mas já se passaram 3 meses e todos os inimigos de João e a companhia já estavam regozijando-se de alegria. Além disso, não se mexer por 3 meses já era um erro, o moral em Winterhold estava baixo e todos queriam garantir o futuro. Alina saiu da mansão de Ulfur e já se decidiu. Seu belo rosto determinado começou a chamar muita atenção nas ruas. Seu estilo de vestidos era o que a tornava famosa na cidade e quem viu seu rosto pela primeira vez já percebeu que esta é a dona da casa Dari. Ela se dirigiu à sede da empresa e começou a preparar os planos que fez para a campanha. O título de João como Tani lhe dá o privilégio de comandar uma força de 200 homens fora de seu domínio. Ninguém disse que tipo de tropas seriam essas, então Alina decidiu aproveitar ao máximo e chamar as elites da empresa. Ela também tinha mais uma carta em mãos, mas decidiu esperar o momento certo. Os chefes dos departamentos começaram a aparecer um após o outro. Ongem, capitão da frota Dari, Elística, chefe da Dari Trading, Trudvar, Ouzekalo de João e superintendente interino do Dari Sentiels. O comandante do Dari Corps era João e agora Alina era o comandante interino. Quem ainda estava atrasado era o chefe do Arsenal Dari, Ulfur. Todos eles esperaram por Ulfur em uma atmosfera fria, mas de repente, Sev, o secretário de Jun, correu e sussurrou algo para Alina. Seu rosto se contorceu imediatamente. Navios da Legião Imperial pediram para entrar nas docas. Anunciou Alina. O quê? Não esperávamos nenhum navio deles tão cedo. Que tipo de navio? Ongem franziu a testa. Um navio diplomático e um navio carregando a bandeira da East Empire Company. Ninguém entendeu o motivo da visita repentina. Devemos recebê-los. Vou para as docas. Alina se levantou e saiu. As outras cabeças naturalmente a seguiram. Descendo a encosta sombra do colégio Winterhold, o povo da Dari Dragon Company se reuniu atrás de Alina. Ela, que finalmente estava dando as caras por aí, chamou todas as atenções e se destacou mais. Os 2 navios atracaram ao mesmo tempo, mas a East Empire Company atracou mais rápido e pode ser vista tentando cruzar o caminho do outro navio. Assim que atracou, uma figura saltou rapidamente em uma escada de corda, era Vittoria Vessi. Quando seus pés tocaram o pier, ela se virou para o povo de Winterhold e caminhou a passos largos até que viu Aline e parou por um segundo. Sua cabeça trabalhou rápido e ela descobriu a identidade de Alina, então caminhou em sua direção com uma cara desajeitada. Alina também não gostava de Vittoria e ficava olhando para ela com altivez. Senhorita Moonblade. Senhorita Vessi. O clima estava um pouco tenso, mas parecia que Vittoria tinha algo a dizer. Acabei de ouvir algumas notícias de solitude e vim direto da cidade de Blacklead. Isso é sobre a empresa de Tani João e é urgente. Vittoria se aproximou de Alina e sussurrou algo para ela. A calma de Alina foi perturbada e ela estava prestes a explodir em raiva, mas ela conseguiu segurar tudo. Ela continuou olhando para um outro navio como se tentasse afundá-lo com os olhos, o que não era completamente impossível para ela. De fato, quando as pessoas do outro navio pousaram,
A atmosfera ficou bem mais tensa do que já é. Até Vitória ficou ao lado do povo de Winterhold e ficou olhando para os que chegavam. Alguns cavaleiros imperiais desceram do navio cambaleando após uma jornada aparentemente longa e enfrentaram Alina e seu povo. Eles viram Alina e prenderam a respiração por algum tempo antes de reunir coragem para avançar e falar com os representantes de Winterhold. E o homem idoso assumiu a liderança dos enviados e falou: Olá, presumo que você seja da Dari Dragon Company. Eu sou Surus Loche, um oficial da Imperial Guild of Commerce. Estamos aqui para entregar a licença emitida para a Dari Dragon Company. O diretor executivo da sua empresa solicitou uma licença e aqui está. Por favor, receba ou envie um representante para recebê-la em seu lugar. O homem disse tirando um grande rolo de papel que tinha muitas palavras escritas e marcadas com muitos selos. Esta é realmente uma licença legítima que todos os comerciantes morreriam para ter. Uma licença que transforma a empresa de uma pequena entidade que opera em um espaço limitado para uma empresa de grande escala que pode operar em todo o império. Algo assim era algo que John sempre buscava. Mas Alina sabia melhor. Isso é uma faca de dois gumes. Pode ampliar os limites da empresa, mas vai colocar um certo limite que ela pode farejar chegando. Ela olhou para o homem e falou: Eu sou representante da Dari Dragon Company, Ethan John Dari de Winterhold. Meu amado está ausente no momento e pelas autoridades legais que ele deixou para mim, desejo que a empresa receba essa licença em uma data posterior. Agora se me dê licença. Alina disse e se virou. Esta foi a coisa certa a fazer, não aceitar a licença. Receio que isso não seja possível. Uma voz falou e Alina parou. O sotaque era nórdico, o que era bastante incomum para um nórdico fazer companhia aos imperiais. Alina olhou para quem falava e seus olhos se estreitaram. O homem deu um passo à frente, mas ela não o reconheceu. No entanto, outros como Vitoria Vici e Elishika reconheceram muito bem. Todos aqueles que reconheceram o homem olharam para ele com ódio e desprezo. Vitoria falou o nome dele para que Alina ouvisse. Erikur. Apenas uma palavra foi suficiente para fazer Alina quase enlouquecer. Ela se virou e olhou para o homem que planejou a morte de John e a raiva cresceu nela. Em frente a ela, Erikur olhou para Alina com olhos sujos e cheios de luxúria. Ao seu redor, havia mais alguns soldados imperiais com um legionário de alto escalão. Esta situação já foi planejada. Erikur veio com pessoas suficientes para forçar seu caminho em Winterhold. Ainda assim, Alina não era a pessoa que se importaria com tal coisa. Ver a cara feia de Erikur foi o suficiente para que seus olhos vermelhos naturais ficassem ainda mais vermelhos e seus poderes oculares saíssem do controle e agredissem Erikur. Bakbuff. Ar. Queima. Pare. Meus olhos. A força que foi liberada de seus olhos era tão avassaladora que Erikur caiu de joelhos e começou a tremer de dor e gritar de agonia. A dor era tão grande que o sangue começou a sair de seu nariz, orelhas e olhos e as vinhas de seu pescoço estavam se esticando e ficando pretas. Ninguém precisava de uma pista para entender o que estava acontecendo. O brilho dos olhos de Alina era visível para todos. O legionário ao lado de Erikur foi o primeiro a reagir e ficou entre Alina e Erikur. Foi inútil, pois Alina pode ver através das coisas e Erikur pode escapar da tortura. Pare, por ordem do Império. Você está agredindo um membro de um enviado imperial. Você está preso. O legionário cujo posto era capitão sacou sua espada e apontou para Alina, mas sem resposta. Alina estava simplesmente curtindo a agonia que estava infligindo a Erikur. Eu disse pare. O legionário ficou furioso e deu um passo em direção a Alina acenando com sua espada. Golpear Suoshi em uma fração de segundo. A espada caiu da mão do capitão legionário junto com o braço que a carregava. Ah! O homem não aguentou a dor e caiu gritando. Na frente dele, estava o objeto que cortou seu braço. Era uma machadinha. Um mero machado velho desceu em seu braço e cortou o braço de forma limpa. Apenas um homem em Winterhold pode fazer isso. Alina parou o que estava fazendo e olhou para quem jogou. Era realmente Urufur. Ele avançou com o rosto irado e ficou ao lado de Alina. Você está bem, cunhada? Alina assentiu.
Ele se virou e chutou o capitão imperial para longe. Em seguida, caminhou até Ericur. Por que aquele fuinha não está na prisão? Ele não deveria ser julgado pelo grande rei? Ele perguntou. Ele tem conexões na Guilda Imperial do Comércio. Ele foi resgatado por um apelo da guilda. Vitoria Vici respondeu. Cuspir a cães imperiais. O Ulfur cuspiu em Ericur e chutou suas entranhas. Os soldados imperiais que deveriam estar protegendo Ericur foram todos repelidos pela presença crua de Alina e Ulfur. Os dois foram treinados por Jon e refinados ao máximo que um humano pode alcançar. Inferno, como um estágio nível 3 Jadeskin e um nível 7 Jadeskin, ambos já eram super-humanos com uma vida útil que pode chegar a 500 anos. Os dois mais fortes em Winterhold já estavam com raiva. Ericur foi completamente exposto à ira daqueles dois, mas ainda resistiu a desmaiar no local. Comparado a eles, a pressão que Jon experimentou foi muito mais assustadora. Você não pode parar com isso. Tarde demais. Ah. Mesmo se você me matar, eu já venci, e vocês serão caçados como assassinos. Ericur carregava uma pitada de loucura em seus olhos. Ele está tão perto de destruir o império de Jon e não pode recuar agora, mesmo que Oblivion seja o custo. Senhorita Vici, por favor, explique a seus amigos. O Senhor Ericur é um oficial da guilda. Oficial Surus Loshi. Vitoria não queria se envolver nesse ponto específico. Ela era uma aliada da Dari Dragon Company e tinha muitos investimentos, então ela estava de todo o coração no mesmo barco que eles. Se o objetivo de Ericur for alcançado, isso causará a ela uma grande perda e sua posição na East Empire Company será ameaçada. Explique-se. Ela respondeu. Muito bem. Surus Loshi falou. A Dari Dragon Company já está registrada na guilda, então iremos, por todos os meios, proteger seus interesses. Proteger? Elishika questionou com uma cara de zombaria. De fato, os interesses da companhia são os interesses da guilda. A companhia controla um domínio massivo que pode ser dito monopolizar um nono de Skirin. Isso significa que o valor da empresa é superior a 500 mil septim. Qualquer empresa com tal valor deveria ter um gerente adequado, como Tani Jon Dari, que tem um título igual ao de Visconde Militar. Agora que Tani Jon está ausente por mais de 2 meses, ele é dado como morto. É por lei que a guilda nomeia um diretor interino para a empresa com um título nobre para supervisionar os meandros de tal organização. Tani Ericur se ofereceu para ajudar a Dari Dragon Company e a guilda concordou. O oficial Surus Loshi falou enquanto era cauteloso. Ainda assim, não havia como adoçar o que ele disse agora. As pessoas reunidas ao redor ficaram pálidas. Entregar a empresa de Jon a seus inimigos. Esta foi uma declaração de guerra contundente. O Império estava claramente tentando voltar para Winterhold com tudo o que conseguiu. O Ulfur ficou furioso e estava prestes a matar Ericur onde ele está. Mas foi Alina quem o deteve. Entendo. Muito bem. Ela falou baixinho e se aproximou. Todos ao seu redor estavam suando frio. Isso pode ser o fim do pacífico Winterhold ou do próspero Winterhold. Ou é um confronto com o Império ou é uma submissão. Agora Alina estava tomando essa decisão. Já sou o agente jurídico e representante de Tani Jon Dari. Isso ajudará na minha reivindicação? Ela entregou algo ao oficial Surus. Ele olhou para o objeto com os olhos arregalados e a boca aberta, então assentiu. Sim, sim, minha senhora. Devo gravá-lo? Por todos os meios. Algo diferente estava acontecendo. Alina parecia ter usado algum tipo de trunfo. Senhor Surus, senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Ericur, que estava ajoelhado no chão sob o pé de Ulfur, sentiu que algo estava errado. O velho Surus olhou para ele e trocou de lado com Winterhold imediatamente. Desculpe, senhor Ericur. Sua presença não é mais necessária. Surus Loshi vendeu Ericur imediatamente para sua segurança. Afinal, Ericur era o culpado. Alina pegou o objeto de volta do oficial Surus. Era um distintivo de metal feito de ebonisteel. Os olhos de Ericur estavam fixos nele. Leve aquele vira-lata para o quarto negro.
Alina disse enquanto apontava para Ericur. O Ulfur o puxou para cima de seu cabelo e Alina se aproximou e colocou o distintivo na frente do rosto de Ericur. Vê isso. Jon sempre esteve um passo à frente de todos. Com isso, vou fazer de você minha cadela. As palavras vulgares de Alina e o tom elegante negavam-se mutuamente, mas seus olhos eram suficientes para expressar sua raiva. Os olhos de Ericur ainda estavam grudados no distintivo. Tinha uma inscrição do brasão de Winterhold e um texto embaixo dele que dizia: Alina Moonblade, Tani of Winterhold. Kirin Saga capítulo 340 Ajuda inesperada tio todo esse tempo, você era um Tani? Svidi perguntou. Jon previu alguns problemas acontecendo em sua ausência e conversou com Jarl Corir para me dar o título. Mamãe tem que cuidar da casa quando Baba está fora. Ah, entendo. Então, Ladibos, qual é o plano? Elishika questionou. Alina respirou fundo antes de responder e olhou para as pessoas à sua frente. Ali estavam todas as figuras-chave de Winterhold. Antes de começarmos, temos alguns assuntos a tratar. Há pouco tempo, levamos o pessoal da Imperial Guild Commercial Gelscape e assinamos todos os papéis necessários. O departamento jurídico da nossa empresa passou pelos acordos e estamos prontos. Ainda assim, a situação com os Imperiais desta vez foi pior do que o previsto. Eles tentaram empurrar Ericur contra nós para que o Winterhold caísse em suas mãos e eles manipulassem os negócios com a companhia. Foi um movimento sujo, mesmo embora eles estivessem fadados ao fracasso. Nossa empresa está profundamente enraizada no forte e nosso sistema interno que Jon criou garante que ninguém jamais possa nos impedir, exceto nos chicotear para fora. Portanto, precisamos responder a esse movimento que o Império tomou. Sendo o behemoth que eles são, não tenho a menor ideia de como me vingar deles. Ulfur, como você acha que Jon responderia em nossa situação? Alina dirigiu uma pergunta muito importante para Ulfur de todas as pessoas. Ele é o único que pode entender Jon e eles confiam completamente um no outro. Jon parece ser racional e gosta de jogar limpo, mas isso é apenas uma fachada. Jon é obcecado em estar no controle e dá ao oponente a ilusão de ter uma chance de vencer antes de despedaçá-lo completamente e fazer uma dança com fio sobre seus cadáveres. Ulfur disse isso com um sorriso arrependido. Ele deu ao Império muitas chances de ficar do seu lado bom, mas eles sempre tentaram morder seu traseiro. Eu perguntei a ele uma vez sobre o motivo pelo qual ele não tem um mau pressentimento em relação ao Império e evitando o Frickin. Ele disse: o influente Nords que se aliaram ao Império são boas pessoas. Temos Jarl Balgruuf, Jarl de Grod, King Torig, enquanto alguns são apenas alguns arrogantes fundidos. Por outro lado, aqueles que se aliaram ao Frick são Jarls incompetentes como Laila Algiver ou fanáticos como Skald, o Velho. A diferença entre os dois lados é que os nórdicos que se aliaram ao Império pensam no quadro geral, embora o próprio Império esteja podre até o núcleo, enquanto os do lado de Jarl Frick estão em sua maioria podres. Digamos que não podemos tomar uma decisão tão importante sem Jon, mas se você quiser assediar os Imperiais, você pode apenas dar-lhes uma cara fria. Como assim? Arrume problemas com eles e diminua os suprimentos que enviamos para o forte deles. Se eles enviaram alguém para esplantar, tranque-os no quarto negro. Se eles causaram problemas, expulse-os do forte. Alina assentiu. Você está certo, tornar a vida deles mais difícil é um bom começo. Ser aquele capitão cujo braço foi cortado por Ulfur, notícias dele? Alina perguntou a Sev. Sim, minha senhora. Ele foi levado por um sacerdote da legião para obter seu braço reanexado. Então entregue esta ordem para não deixar nenhum legionário entrar na cidade, mesmo para remédios. Sim. Trudvar, nosso mais novo prisioneiro na Sala Negra, aquele lodo Ericur, eu não quero que ele saia mesmo que o Aetherius e o Nirn desmoronem um no outro. E atribua a ele aquele torturador Redguard de que Jon falou. Já aconteceu, minha senhora. O torturador pediu alguns itens especiais para a tortura e estamos fazendo um inventário para ele. Itens especiais? Como facas, navalhas e venenos? Aline perguntou. Não, eram algumas flores, borboletas,
Um desenho de uma garota bosmer e uma presa de narval. Disse Trudivar. Minha reação exatamente. Ainda assim, Bos sempre daria ao Rediguard o que ele pedisse. O cara é eficaz e limpo. Ainda assim, ninguém entende o que ele faz. Alguns dizem que quem ele tortura perde o brilho dos olhos e fica calado para sempre. Trudivar explicou. Alina ainda estava tendo dificuldade em entender como a tortura pode acontecer com ferramentas tão estranhas. Não tenho certeza do que esperar dos 3 primeiros itens, mas não quero saber o que acontecerá com a presa de Narwhal. Se você me entende. Gema estremeceu de suor frio. Tudo bem, tudo bem. Com isso resolvido, podemos finalmente começar nosso negócio. Alina bateu palmas e mudou de assunto. Primeiramente, preciso contar como meus olhos voltaram ao normal. Está tudo relacionado ao João. Alina começou a contar uma história editada sobre como ela conheceu um ser espiritual que a ajudou a se recuperar e lhe contou sobre o estado de João. Ela também recebeu os meios para encontrá-lo. Esta é uma notícia fantástica. Minha senhora, seja o que for, faremos isso. Ongem falou. Obrigado, capitão. Precisamos reunir o nosso melhor e seguir para Campina. Tenho certeza de que João fará sua própria confusão e nós o encontraremos imediatamente. Disse Alina. Os anciãos não disseram que deveríamos ficar parados. O sombrio Ulfur perguntou. Alina olhou para ele. Dane-se. Eles nem sequer têm coragem de dar ordens a João e querem me dar ordens. Não, eu cansei de ser a garota favorita de todos e estou fazendo o que tenho que fazer por João e por Winterhold. Notas do autor. Caso você não esteja entendendo a imagem de Alina em minha mente, ela fala como Ana Henrietta de Witcher 3. Então foda-se a aula. O Ulfur assentiu e não disse nada. Agora, vamos nos concentrar nos problemas que temos em mãos. Como representante de Jun, posso mobilizar 200 homens em seu nome e, como Tami, posso mobilizar 200. São 400 no total. Não quero deixar o Interol desprotegido, então quero ter a melhor combinação de soldados. Alguma sugestão? Minha senhora, de acordo com o que sabemos, a Campina é uma área rochosa com muitas estradas sinuosas e cavernas escondidas. Os cavalos não nos servirão muito. Então não podemos levar nossa cavalaria. Certamente precisamos de nossas tropas pesadas e leves, então sugiro uma combinação de ambos. Disse Trudivar. Entendo. Quais são os números que temos? Aline perguntou. Minha senhora, só um chefe sabia e ele foi fazendo muitos acampamentos em lugares diferentes para que ninguém saiba o número exato de nossas forças. O que podemos dizer é que já ultrapassamos o limite de 1000 homens em nosso mercenário corps e se alguém descobrir o número real de nossas tropas, a empresa estará em apuros. Disse Elística. Espere, temos mais de 1000? Sim, o chefe os manteve em muitos lugares e sob diferentes empregos que os mercenários, como guardas, milícia local e guardas de caravana. Ele disse que apenas os comandantes sabem quantos eles controlam e há apenas uma pessoa além dele que sabia o número total de empresa pode se mobilizar. Disse Trudivar. Alina só conseguia pensar em uma pessoa. Ela olhou diretamente para Ulfur. O Ulfur assentiu e tirou um arquivo e o passou para Alina. Ela olhou para o que havia dentro e mal manteve uma cara de pôquer. Ei, João estava tentando participar de alguma guerra. Ela pensou. Na frente dela, o arquivo continha detalhes sobre as diferentes equipes do Dire Corps e seus comandantes. No total, a Alina foi apresentada ao verdadeiro poder da empresa. Resumindo, era um exército e uma marinha. A frota Dire consiste em um navio dragão, que é o navio bandeira vingança da rainha Potema, 8 navios cruzadores que são Roaring Flame, Thunderwrath, Iron Maiden, Wintergrace, Bloodwitch, Seagost, Knifead e Stevei, 25 gunboats nomeados por números, e tudo isso foi impulsionado por um total de 800 marinheiros conhecidos como Dire Marines. Ela olhou para um gêmeo que controlava todo aquele número e ele sorriu timidamente. Aquele homem não era apenas um bom amigo de Jun, mas também pode controlar todo aquele grande número por conta própria. Ainda assim, as maravilhas não terminaram aqui. O Dire Corps
era muito mais diversificado. Tinha a infantaria conhecida como T1, armada com lanças, espadas e escudos e chamada de Dire Troopers. Seu número era de 2000 sob o comando de Lufur. Os magos, conhecidos como T12, estão armados com Fireball, feitiços Lightning Strike e Frost Orb chamados de Dire Cannoneers. Seus números eram 200 sob sua liderança. Os atiradores do T3, armados com bestas de ação de alavanca chamados Dire Arbalists. Seu número era 1000 sob a liderança de Ozekal Trudvar. Equipe 4 consistia na cavalaria conhecida como Dire Dragons, cujo número era 800 sob a liderança pessoal de Jun. E finalmente, T10, sob a liderança de Jolanar, e suas informações foram classificadas. O total foi de cerca de 5.000 unidades. Como em Oblivion mantemos tudo isso alimentado. Aline estava enfrentando seu primeiro teste como líder de como manter a compostura diante desse poder ridículo. Claro, nada disso era tão grande quanto a Imperial Legion ou a Stormcloak Alliance, mas a qualidade das tropas sempre foi algo que John sempre garantiu. Se a informação do arquivo fosse verdadeira, muitos desses soldados já aprenderam as artes do Bat Spirit e estudaram artes marciais. John não era aquele que se esquivava em termos de ensino. Claro, ele manteria os feitiços e técnicas superpoderosas para si mesmo, mas seria generoso e distribuiria uma variedade de manuais de treinamento do Battle Spirit dos diferentes bootcamps. Ele até fez muitas equipes logísticas e de apoio, bem como simulações de batalha e como misturar as equipes. Na batalha, as equipes não iriam lutar sozinhas, mas se misturariam como um exército maior porque é impossível lutar com um tipo de soldado. No final, mesmo que Sen e Rikur tentassem assumir o controle da empresa, as tropas podem simplesmente colocar o Interworld inteiro no bloqueio e assumir completamente o controle de Interworld. O Império estava tentando assumir o Interworld porque eles sabiam sobre o poder da empresa ou eles tentaram assumir porque não sabiam. A resposta faz duas situações completamente diferentes. Pelo que parece, João manteve o Interworld livre de espiões, convidando todas as organizações de espionagem que podem preencher os espaços em branco e gerenciá-los ele mesmo. Portanto, a chance de o Império saber algo sobre isso era baixa. Ainda assim, o poder não existia para ser escondido. Um dia esse poder terá que sair à luz e novas regras serão colocadas. Alina suspirou e largou os arquivos. Obrigado, Wulfur. Ela disse, agora que temos mais do que precisamos. Devemos pensar em como mobilizar pelo menos 400 soldados para o Riache. Como eu disse antes, o distintivo de João e o meu fornecem esses números, então estou tomando a liberdade de reunir uma força consistia em 50 Cannoneer, 100 Arbalist e 250 Troopers, T10, irá explorar e fazer seu trabalho normal como esperamos que faça e a linha de abastecimento será assegurada de nosso posto avançado em Wither 1. John Battleborn cuidará disso. Está tudo bem, minha senhora. Mas ou temos que nos mover por terra ou por mar. Por mar vai demorar muito e temos que desembarcar em Solitude para chegar ao rio Cat. Desembarcar em Solitude nos fará ir por 1000 inspeções da Legião Imperial e um pouso não autorizado fará com que o Império procure problemas conosco imediatamente. Podemos nos mover por terra e a melhor maneira é passar pelo Pali. O único problema é que já o Scout de Dawnostar venceu não nos deixe passar e podemos precisar nos mover à força, custando-nos pessoas e tempo. A escolha é sua, minha senhora. Disse Trudvar. É como você disse, ouse Carlo Trudvar. Eu sou. Eu vou lidar com isso. O Wulfur falou. Elaborar. Aline perguntou. Ongemi e eu cuidaremos do Jarl Skaud. Você passará sem problemas pelo Pali. O Wulfur disse. Tudo bem, discutiremos seu plano juntos. Alina concordou assim que viu o olhar determinado no rosto de Wulfur. Com isso, acho que todo mundo sabe o que fazer. Todos os seus arquivos contêm seus deveres. Por favor, seja. Com licença, minha senhora. O secretário veio de fora e interrompeu Alina. O que é? Um homem veio de Morrowind. Ele disse que é amigo do chefe João e ouviu falar de sua captura. Ele disse que pode ajudar.
Qual é o nome dele? Lama Sadar. Notas do autor. Lama Sadar é um personagem patrocinado por Matteo Landin. Lama Sadar. Claro que Alina se lembrava do nome. Ele é um Nord do clã Sadar do Rift. Ele era uma pessoa capturada pelos Brokers e foi libertada por Jon na última batalha contra eles. Ele trabalha em Morrowind e prometeu retribuir Jon um dia por salvá-lo. Tudo bem, Sir. Vou vê-lo. Alina se moveu da mesa de conferência para o grande escritório principal e se sentou atrás dele rodeada por Ulfur e Tudivar. Lama Sadar entrou no escritório e cumprimentou Alina imediatamente. Lua Carmesim do grande clã Moonblade. Saudações. Lamas do antigo clã Sadar, é um prazer. Por favor, sente-se. Alina cumprimentou um companheiro do clã oculto que estava do lado bom de seu clã. Sadar Clã está principalmente envolvido com o drama e concentra seu poder no comércio com Morrowind e Black Marsh. Vou direto ao assunto. Tani Jon salvou minha vida e meu clã me enviou notícias de seu desaparecimento na Campina enquanto eu estava em Morinwood. Meu empregador concordou em me deixar vir e ajudar. Ela também me deu um item que pode ajudar muito e disse que a companhia pode usar isso para mobilizar muito poder. Lamas disse e colocou uma caixa na frente de Alina. Alina hesitou um pouco, mas pegou a caixa e abriu. Dentro dela, havia um grande selo que parecia próprio de uma corte real. Esse selo trazia a insígnia do Império e outra insígnia de escala inclinada. Alina sabia o que significava. Este é um selo real ordenado pelo Imperador Tiber Septim para ser entregue à grande casa Lalu de Morrowind. O detentor desse selo pode passar por qualquer inspeção da Legião Imperial sem problemas e pode até solicitar ajuda da Legião. Meu empregador disse que ela vai emprestá-lo à companhia até que Tani Jon seja encontrado. Lamas disse. Alina olhou com os olhos arregalados para Fock e depois olhou para Lamas. Ela se lembra de ter ouvido o nome de seu empregador uma vez, mas não consegue se lembrar exatamente. Sinto muito, quem era seu empregador mesmo? Aline perguntou. Lama sorriu e descansou as costas no assento. Ela é chamada de a velha de Morinwood. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.